Oi gente, aí tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como eu comecei a minha carreira contábil, porque eu resolvi montar o meu escritório. Esse vídeo, ele é uma solicitação de alguns inscritos, Eliane lá de Vitória da Conquista, Thaís, outras pessoas me perguntaram e falam comigo no direct, falam comigo também no YouTube, solicita que eu fale um pouquinho sobre o meu início, tá? Eu tô fazendo vídeos montados principalmente para o início da minha carreira como empresária contábil, tá? As minhas falhas, os meus acertos. E eu sempre falo o seguinte: quando eu comento quando eu coloco aqui os meus erros, sinalizo os meus erros, é para que você não repita os erros, certo? Para que você aprenda com os meus erros. Porque é muito bom, gente, anos-luz melhor você aprender com os erros dos outros do que com os seus próprios, até porque você tem a questão da penalidade. E na contabilidade, se você erra, o erro recai sobre o seu bolso. E se for um erro muito grave, você pode até ser suspenso o seu registro de contador, tá certo? Então, a ideia desse canal, para você que chegou aqui agora, é justamente sinalizar os meus erros e também evidenciar os meus acertos para que eles possam ser copiados, servir de exemplo para vocês. É claro que cada um vai ter a sua identidade profissional, mas é muito bom também você poder olhar a vida do outro e dizer assim: olha, deu certo para ele, eu vou melhorar aqui um pouquinho e vai dar certo para mim também, certo? Dito isso, eu queria falar um pouquinho sobre o meu início, tá? Quando eu fazia contabilidade, eu consegui um estágio numa associação. Vamos lá falar sobre o terceiro setor, vou falar bem rapidamente, certo? Uma associação que ela prestava serviço para o governo do estado, certo? Não tinha nada a ver com contabilidade comercial. E uma coisa eu digo aqui: a contabilidade, os cursos de contabilidade, eles preparam muito mais os alunos para a contabilidade comercial do que para a contabilidade do terceiro setor, a contabilidade pública. Infelizmente, é uma pequena pincelada. Então, assim, era algo diferente e eu queria esse desafio, eu queria aprender e queria ficar com o terceiro setor, queria ficar com contabilidade pública. Inclusive, uma das minhas especializações é nessa área de terceiro setor, certo? Enfim. Nessa época eu não imaginava mesmo abrir um escritório para mim. Só que assim, foram passando o tempo, eu fiquei ali acho que 10 meses, salvo engano. Eu fiquei um período como estagiária e quando eu ia me formar, tipo assim, eu terminava a minha faculdade em novembro, eu já tinha passado no CRC e eu não poderia mais ser estagiária porque eu já ia terminar o 8º semestre. E eu fui convidada ali para o diretor daquela associação, perguntou se eu assumiria o cargo de contador. Gente, eu nem pensei assim, eu disse assim: olha, eu não sei ainda, vai ser a minha primeira experiência, acabei de me formar, mas eu aceito o desafio. Aquele diretor apostou em mim e o que eu ganhava um valor, comecei a ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava como estagiária. Para mim era assim, na minha vida toda profissional, era o melhor salário que eu tinha. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que um fator determinante para eu pensar em um escritório de contabilidade, acho que foi o meu salário, porque assim, dava na minha cabeça, a minha matemática foi assim, dava para eu financiar a minha subsistência. Se eu disser para vocês que em algum momento da minha vida, na minha faculdade, eu pensei em colocar um escritório, não é verdade, mas quando eu recebi essa proposta de ser a contadora dessa associação e eu vi que eu ia ganhar muito bem a nível Itabuna, a nível minha região, eu ia ganhar super bem, certo? Ainda tinha alguns complementos, curso de diário, enfim. Eu disse: poxa, dá pra me fazer alguma coisa, eu preciso investir em algo. Então, como eu era contadora, eu precisava investir em algo da minha carreira. Então, eu não pensei 2 vezes. Com um salário estabilizado, a minha vida financeira estabilizada, eu procurei uma sala, fiz as contas e com o meu salário dava pra eu manter ali a minha vida, né, a minha vida financeira, e dava para ainda alugar um espaço, pagar uma pessoa para ficar no escritório
e eu ali dividi entre os dois ambientes, o meu trabalho e o meu escritório. Então, esse foi o fator determinante? Foi. Mas isso não serve para vocês, não serve para ninguém, porque isso não tem que ser fator determinante. Porque se eu fosse voltar atrás hoje, mesmo que eu não tivesse um salário hoje, se fosse começar hoje do zero, mesmo que eu não tivesse um salário que desse para me subsistenciar, para me subsidiar, mesmo que eu não tivesse um salário que desse para me subsidiar o aluguel de uma sala, pagamento de sistema e pagar uma pessoa, eu com certeza, se o meu trabalho me autorizasse, eu faria um home officezinho básico e ia trabalhar para mim mesma, porque assim, eu sempre tive a necessidade de ser gestora, de ser protagonista da minha história. Então isso você precisa ter na mente, porque é você que vai ter que se virar, você que vai ter que ser o gestor, o trabalhador do seu empreendimento e do seu sonho. Então, nisso eu sempre pensei. Então, dito isto, eu abri um escritório e fiquei nos dois ambientes. Nessa época, assim, foi muito difícil para mim, porque as minhas meninas ainda eram pequenas. E teve um momento que eu disse assim, não tenho condição de ficar nos dois. E eu abri mão desse salário muito bom, desse emprego muito bom e fiquei só com o meu escritório. Aí vocês vão me perguntar, Michelle, você ia ganhar mais? Não, eu não estava ganhando nem próximo do que eu ganhava nesse lugar. Eu não estava ganhando mesmo, gente. Mas ou eu tinha que decidir entre acreditar, porque o meu escritório estava me exigindo mais, a minha presença, as minhas horas trabalhadas, ou eu ia ter que abrir mão de um e de outro, porque eu não estava conseguindo administrar todas as minhas atribuições, inclusive a da maternidade. Então eu decidi, foi um dos fatores determinantes para eu pedir para sair desse emprego. Dito isso, saí desse emprego, me dediquei ao meu escritório, me dediquei à captação de clientes e eu já vou responder uma pergunta, assim, que é uma pergunta muito latente aqui no canal, no Instagram. Então, assim, respondendo a todas as pessoas que me perguntam, é fácil prospectar cliente? É fácil captar cliente? Não, gente, não é fácil. Não tem um segredo. A única coisa que eu digo para vocês hoje é que eu amo a contabilidade, eu amo o que eu faço e eu sinto o maior prazer em propagar, em falar sobre isso. Então eu uso as minhas redes sociais para falar do meu trabalho, para falar, se tiver uma notícia lá importante para a comunidade, sobre benefício, auxílio emergencial, sobre o que for, parcelamento do Simples Nacional, eu venho e trago isso para as minhas redes sociais. E eu utilizo as minhas redes sociais como ferramenta de trabalho. As pessoas que olham, elas se interessam por você. Elas lhe escutam, elas confiam em você e eu acabo falando sobre a necessidade dela. Nasce aí uma relação. Então, quando você não pode ser chata, a pessoa que só fala de contabilidade. Você tem que escutar as pessoas, se interessar pelas pessoas. Em todos os ambientes que você estiver, você tem que mostrar interesse para o outro. E a partir daquilo ali, daquela relação, daquela troca, o outro vai lhe escutar. E quando ela pensar em um profissional, ela tiver uma necessidade de pensar em um contador, ela vai pensar primeiro em você, porque ela vai dizer, fulano fala sobre isso, fulano tem tanta eloquência em falar disso, fulano tem tanta predisposição em nos ajudar nesse sentido, porque eu não dar um voto de confiança a ela. Então, assim, tem dado certo essa minha técnica, tá? Eu acho que talvez propagar, eu invisto pouquíssimo em propaganda mesmo, e não é que não acho importante, eu acho realmente muito importante, só que assim, eu sempre fui muito pequenininha, sozinha, então eu comecei assim, fazendo das tripas coração, tipo, quando eu saí do meu emprego, que eu não tinha mais aquele fixo, eu tive que lidar com inadimplência, eu tive que lidar com poucos clientes, entendeu? Com a captação aos poucos dos clientes, porque quem tem a sua contabilidade, ele não quer trocar. Uma empresa só troca de contador quando está extremamente insatisfeito, e eu já falei sobre isso no canal. Ele sinaliza que quer trocar por alguma insatisfação, mas mesmo assim ele prefere manter aquela relação até que fique insustentável e ele troque de cliente. Então, assim, você também precisa pensar nisso,
pensar, e não em pegar o cliente do outro profissional, mas você pensar no cliente que vai abrir a empresa, porque graças a Deus no Brasil as pessoas abrem-se empresas todos os dias, entendeu? Nós estamos numa crise, numa pandemia, mas ainda assim existem pessoas que têm o seu sonho de empreender, e você, profissional da contabilidade, é item essencial para que esses empreendedores deem certo, entendeu? Tem a questão da gestão, sim, mas tem a questão do seu olhar, da sua ajuda, e nisso você começa a ganhar clientes, tá certo? Então assim, eu falei um pouquinho sobre o meu início. Tô determinando, acho que naquela época, gente, foi porque eu tinha condições de abrir um escritório, mas eu digo a vocês, hoje eu faria exatamente igual. E mesmo tendo um salário ou não, hoje está muito mais simples. Se você está aí, na cidade que você tiver, eu tô falando com pessoas de lugares diferentes, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então assim, eu fico muito feliz com essa interação. E pessoas que estão desejosos de investir no seu sonho, hoje vale super a pena. Eu acho que a pandemia, ela tem alastrado muito mal aí, temos perdido pessoas, entes queridos, amigos, tem deixado um luto muito grande. Mas se uma coisa é fato, se evidenciou-se mais o trabalho home office. Hoje é super natural as pessoas trabalharem home office, são aceitas com tranquilidade, porque antes tinha aquela questão do preconceito, de achar, não tem uma sede, é algo inseguro. Hoje é muito mais simples de ser aceito. Então, hoje é muito barato, inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre o custo de abrir um escritório home office. Então assim, é barato, é mais simples, entendeu? Então eu super apoio quem hoje quer investir no seu sonho, no seu negócio. E aí eu digo mais, que é uma frase, eu não sei de quem é, nem sei se eu já utilizei essa frase em outro vídeo, porque é uma frase que eu gosto muito, gente. É que se você não trabalhar no seu sonho, você vai ter que trabalhar no sonho do outro. Então, eu hoje digo a vocês, estou aqui à disposição de vocês, o que vocês precisarem sobre em relação à gestão empresarial dentro do escritório de contabilidade, ou a gestão empresarial em outro ramo, em outro segmento, eu estou aqui para auxiliar vocês nas dúvidas de vocês. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, as suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em estudar e chegar aqui e trazer um vídeo pra vocês, tá certo? Esse vídeo é respondendo a uma inscrita, eu espero ter atendido. Se vocês têm alguma dúvida ou questionamento em relação ao meu início, tá? Eu tentei ser o mais curta possível, o mais sucinta possível, para que não ficasse muito longo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.